mesa posta básica de jantar. E a mesa, assim nós estamos reunidas em torno do mesmo propósito, e quando nós estamos assentadas à mesa, nós estamos mais ou menos a 1 metro de distância umas das outras, e nós estamos em torno dela. Então a mesa tem um símbolo muito legal a respeito disso. Então gostaria que vocês abrissem no Salmo 128, e eu vou ler apenas o verso 3, que diz assim: Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então aqui fala a respeito da esposa no interior da casa. E nesse salmo nós sabemos que está falando a respeito da família, a família em torno de uma mesa, e da bênção que é quem teme ao Senhor, né? Se nós formos ler o salmo completo. Só que está associado à família em torno da mesa. Então, para que a gente tenha esse costume, para que a gente receba no nosso lar, na mesa, nós precisamos ter isso dentro do nosso próprio lar. Porque o propósito, quando nós abrimos as portas da nossa casa, é frutificar. Então, é aquilo que vem de dentro para fora e não ter um teatro. Cheio de coisa, eu estou cheia de louça e estou fazendo um teatro, mas eu não vivo nada daquilo. Então, toda vez que eu vou falar de mesa, eu gosto de trazer isso, do valor da mesa, de resgatar isso para a família, para aí sim nós transbordarmos. E nós precisamos olhar para os hóspedes do nosso próprio lar, que é assim que eu costumo falar. Porque muitas vezes tem extremos, né? Tem a pessoa que quer receber as pessoas e que quer fazer aquele teatro todo, mas ao mesmo tempo também nós corremos o risco de falar, ai, é aquele irmão mesmo ali, ele não vai ligar e fazer de qualquer jeito, né? E com o nosso próprio lar também. Ah, é meu marido mesmo, é meu filho mesmo, vamos comer de qualquer jeito. Aí não se reúne em torno de uma mesa, aí cada um fica no seu quarto, ou come cada um no horário. E eu sei, né, a nossa vida, ninguém consegue geralmente comer as 3 refeições juntos, não é isso que eu estou falando, mas é de quando nós temos um momento, nós simplesmente nos sentarmos e nos reunirmos. Então isso assim é o principal. E então nós vamos ter 2 partes da palestra. A primeira é sobre receber bem, porque não tem como falar de mesa posta sem falar do receber. E a Patrícia já falou muito bem a respeito da hospitalidade. Então, um ambiente bonito não é o suficiente. Você não vai ser uma mulher hospitaleira, você não vai ser uma pessoa hospitaleira porque você está com uma casa linda e maravilhosa, limpa, toda organizada, com as suas louças lindas. Mas nós estamos falando de momentos agradáveis, de momentos em que nós olhamos para o outro. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem já tem o costume de receber em casa uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias? Então, nós estamos falando de nos interessarmos pelo outro, ao abrirmos as portas da nossa casa. E sempre tudo com amor, porque se não tiver amor, não terá valor. Nós sabemos lá em 1 Coríntios 13 que fala a respeito do amor, e também assim é ao abrirmos as portas da nossa casa. E é um princípio nosso de fazer tudo como para o Senhor. Eu sei que nesse texto, né, Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse texto está falando dos servos para com o seu Senhor, no caso dos escravos, né, que eram para os senhores e que hoje se aplica também no trabalho. Mas é um princípio de que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer para a glória de Deus. A primeira pergunta lá do Catecismo de Westminster fala a respeito disso. Então, nós precisamos, antes de tudo, ter isso no coração, de que é para a glória de Deus e que nós estamos, assim, servindo a Deus e amando o próximo, amar ao outro, amar ao próximo como a nós mesmas. Para nós termos o sucesso da nossa recepção, nós precisamos nos planejar e organizar. Assim como nós vamos fazer uma viagem, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa de planejamento. Então, eu coloco aqui algumas perguntas que são interessantes da gente fazer. Primeiro, o que eu estou comemorando? Porque quando nós convidamos alguém para nossa casa, que eu estou falando não só a respeito de quando alguém vai dormir, mas principalmente para alguma refeição. Por que eu estou convidando essa pessoa? E aí vai daquele propósito, né, de ser intencional, de querer se aproximar. E quem são essas pessoas? Porque quando nós vamos preparar algo, nós precisamos pensar quem são essas pessoas, né? Para preparar tudo para que ela se sinta melhor o possível.
A mesma coisa quando a gente vai na casa de uma pessoa e a pessoa fala, olha, eu fiz isso que você gosta, isso é um carinho. E então é importante de fazer essa pergunta para planejar nesse sentido. E que tipo de menu que eu vou servir? Às vezes eu sei que a pessoa gosta daquela coisa, eu vou servir, eu não vou conseguir fazer uma mesa, porque lá no meu apartamento acontece muito disso. E aí, eu vou servir o mesmo tipo de comida? E qual é o tipo de serviço que eu vou usar? Então eu vou explicar depois um pouquinho a respeito do tipo de serviço americano, franco-americano, familiar, tudo isso. E aí a gente precisa pensar que nós precisamos comprar coisas. E aí vale muito uma coisa do que a Patrícia disse. Pra gente conseguir ter esse costume de receber, precisa ser uma coisa que seja fácil pra gente. Então, muitas vezes você não vai querer sair muito daquilo que você tá acostumado, porque vai demandar um esforço muito maior e aí você vai acabar desistindo. Então, dentro do planejamento, uma semana antes você já tá pensando naquilo que vai fazer, no que vai comprar. E as louças não são foco, elas vão servir de acordo com aquilo que você vai servir. Elas precisam ser separadas um dia antes para você não estar afogada e cansada na hora que a pessoa chegar na sua casa, você vai montar um negócio e já tá esbaforida. Então, às vezes, separar um dia antes ajuda nisso. E os móveis, às vezes, precisa mudar de lugar, o lugar é pequeno, na minha casa também acontece, então a gente precisa afastar. Um dia antes já facilita também o seu trabalho, né? O marido já ajuda, é ótimo. Então, uma parte muito importante de quando nós vamos, né, querer que alguém vá na nossa casa é fazer o convite. Qual é a forma que vocês acham melhor de convidar alguém? Por telefone, pessoalmente, WhatsApp? Aqui na igreja, por exemplo. Pode falar. Prefiro convidar pessoalmente a pessoa. Exatamente, quando a gente tem a oportunidade e numa congregação nós temos essa oportunidade, é interessante que a gente convide pessoalmente. Mas pode ser que seja alguém que more longe, que você não consiga conversar pessoalmente, então vale sim fazer uma ligação ou mandar mensagem, mas ouvir a voz é mais interessante, né? E quando a gente está falando aqui sobre jantar, o interessante é que seja pelo menos uma semana antes. Uma semana antes está de ótimo tamanho, então vocês vão já pensando em que vocês vão convidar da congregação. E aí, uma semana antes, já pensa, já fala com a pessoa para o próximo fim de semana já estar convidada. Uma reunião informal, pode ser até 3 dias antes, não tem problema. A gente fala justamente para a pessoa se preparar, às vezes para não marcar outra coisa, algum outro compromisso. Claro que se for alguma recepção, uma festa de maior porte, o ideal é que seja 15 dias antes, né? Porque aí é uma quantidade maior de pessoas, você precisa de confirmação. A gente fala para a pessoa se sentir bem. Então não é só a mesa, né? Um sorriso cai muito bem, nós nos sentimos acolhidas, né? Como você está, um sorriso e tudo mais. E a ambientação. Ou seja, o cuidado de colocar uma música, pensar num lavabo organizado, dar uma organizada, e a gente fala que quem tem filhos pequenos e tudo mais. Então, são coisas que não são regras, mas que é algo que a gente pode observar na hora que nós vamos receber. Flores e velas, para quem gosta, para decorar. Mesa posta não é mesa decorada, não são sinônimos, mas é legal de decorar quem pode. Às vezes mesmo quem tem uma florzinha, se quiser pegar a florzinha lá do jardim e colocar, fica uma graça. Muito mais natural. E o clima agradável, a atenção à circulação, para ver por onde as pessoas vão passar, tudo isso é um cuidado que nós podemos ter. Então dá pra gente fazer um mimo pro convidado com isso. Às vezes é alguma pessoa que a gente passou por algum momento especial, tem uma foto, pode colocar um porta-retrato num cantinho pra pessoa ver. Então tudo isso pode fazer parte, deixar a bomboniere ali com os bombonzinhos, né? Depois do cafezinho, a pessoa comer e prestar atenção no menu. Então, a gente tem que prestar atenção nos dias quentes e nos dias frios, para servir algo que seja de acordo, né? Num calor, às vezes, servir algo mais leve, uma sobremesa como uma mousse, ou servir um sorvete, por exemplo, e equilibrar, né? Servir uma feijoada com um bolo de chocolate depois pode ser algo demais, né? Muito pesado, então se atentar aos detalhes. A recepção tem muito de você se atentar aos detalhes sempre que você puder. E no jantar, né, é indicado de que seja uma refeição mais leve. E a apresentação dessas refeições é muito importante. Eu sei que às vezes é difícil e tudo mais, mas às vezes é de colocar uma panela em cima da mesa e tá revirado. Então, assim, a atenção, o cuidado. É muito mais bonito quando a gente olha para algo e tá ali num pote bonito, naquilo que você tem. Sempre naquilo que você tem, gratidão pelo que você tem, mas de ter o cuidado, sabe? De escolher algo que fique mais bonito na mesa e tudo mais.
uma pessoa tá chegando na sua casa, né, e você está lá com um sorriso, aí eu vou estar de qualquer jeito, com o cabelo bagunçado, para apresentável até mesmo dentro da nossa casa, né, isso é um hábito que precisa ser cultivado. Então, se realmente é importante pra gente, a gente vai se arrumar adequadamente, quando a pessoa chegar, nós já vamos estar apresentáveis. E com aperitivos. Vocês chegam, às vezes, em algum lugar e sentem sede, não é comum? Então, sempre ter assim, já começou a arrumar, deixa ali uma jarra de água, um suco, às vezes um simples amendoim, uma torradinha, todo mundo tem ali em casa, é sempre bom ter no armário. Legal, então façam isso. Um aperitivo para quando a pessoa chegar. Precisa ser na mesa? Não, pode ser na sala, para a pessoa chegar, às vezes fez uma viagem longa, sentar, respirar, conversar uns minutos, ter esse momento gostoso também da acolhida. Então é um diferencial, é legal, a pessoa se sente bem, a gente se sente bem. Para quem quiser colocar um prato de entrada, ok, se não pode ir pro prato principal. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito da praticidade ou não dessa questão de entrada e de vários pratos e da louça e da gente ficar louca. E depois que todos terminarem a sobremesa e tem fruta, digestivo e café, então é assim, todo o protocolo que a gente conhece que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas a gente precisa pensar no quê? Que a mesa posta, quando a gente faz uma mesa posta, essa mesa está preparada para pessoas se sentarem diante dela. Ela não está ali para ser uma decoração, um quadro, é para pessoas estarem ali. Então, assim, se a gente quer fazer mesa posta, de colocar, separar o lugar e todos os itens, é imprescindível que tenha lugar para todos se sentarem à mesa. É imprescindível que todos tenham lugar para se sentar, porque senão você vai dar o privilégio para alguns de se sentar à mesa e o outro que se vire lá no sofá. Então, se a gente não tem lugar, não vai fazer isso. Não vai colocar lá os 4 lugares de mesa posta, tem 10 pessoas e ficam ali os privilegiados e os outros não. Até mesmo quando vai criança, a não ser que seja assim um bebezinho de colo que não tem introdução alimentar e tudo mais, mas a gente sabe da importância das crianças e da criança estar junto à mesa com a família. Então tem criança, tem a possibilidade de montar a mesa, monta. E aí tem mais gente, então você não vai colocar a mesa dessa forma. Você, obviamente, pode dispor dos alimentos de forma bonita, e aí você vai fazer o serviço americano. Bem-vindas ao serviço americano. Isso foi o que vocês fizeram hoje, maravilhoso, que é dispor os alimentos no local, e aí as pessoas podem se servir, elas vão se sentar no lugar que elas se sentirem mais confortáveis. Então esse é o serviço americano. É ruim? De forma alguma, porque pensa para ter uma mesa para todo mundo se sentar aqui. Não é viável. E a gente não vai deixar de receber em casa, porque não tem lugar para todo mundo à mesa. Você tem um lugar para sentar, a pessoa pode estar ali. Serviços mais práticos de receber em casa. Então, você tem os lugares para todo mundo se sentar, ok? Ok. Tem os dois mais práticos. A gente precisa trabalhar com coisa prática para receber em casa. A menos que você queira fazer um jantar formal de casamento, algum grande evento, senão o interessante são coisas práticas. O que é prático? O serviço franco-americano, que é como? Nós podemos colocar os alimentos, então vai ficar num local assim, e aí vai ter a mesa montada, a pessoa vai, se serve, e depois ela vai sentar no local. Então esse é o serviço franco-americano que pode ser feito. E aqui no Brasil a gente faz muito serviço familiar, que tem gente que fala que é serviço brasileiro, mas na realidade são muitos países que fazem assim. Como que é o serviço familiar? É aquele que a gente coloca as travessas em cima da própria mesa. Então tá errado isso, segundo a etiqueta? Será que está correto ou será que está errado? Porque não tem problema nenhum, desde que você tenha espaço na sua mesa para acomodar, fica algo muito mais prático, porque você não tem que ficar levantando. Claro que tem forma, se for uma mesa comprida, de colocar um pouco de um lado, um pouco do outro, né, para não precisar ficar passando de mão em mão. Gosto bastante disso, que às vezes a mesa não cabe por exemplo, para mim e para o Marcos dá para fazer, mas se vai mais alguém em casa, aí realmente a gente coloca lá no balcãozinho que tem, mas assim, pode tranquilamente, é muito bom. Existe o plano de mesa. O que é isso? O plano de mesa é quando você, por causa da interação que você quer que as pessoas conversem, normalmente isso é num ambiente maior. Então você tem lá uma área com uma mesa e você quer que as pessoas conversem e não se conhecem muito bem. Então você pode colocar o nome da pessoa aqui na frente, assim, coloca o nome da pessoa e aí ela vai até o local para se sentar. Então você está estabelecendo. Eu, sinceramente, não gosto de usar isso, muito mais em algo informal, com amigos ou com pessoas da congregação. Eu não vejo essa necessidade, mas estou falando que existe. E tudo para que a pessoa se sinta amada e se sinta acolhida. É para isso que a gente tem. Hoje parece uma coisa muito rígida quando a gente ouve, às vezes, coisa de pessoas que
têm um alto poder aquisitivo que querem se distinguir das outras, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ter um bom poder aquisitivo, mas estar com as outras pessoas. Mas, às vezes, essa é a impressão de que a gente tem, de que é algo rígido, de que são regras que têm que ser seguidas e para você ser diferente. Quem aqui já ouviu falar do rei Luís XIV, o rei Sol, em que tudo precisava girar em torno dele? Então, ele criou regras para que as pessoas da aristocracia tivessem o seu diferencial. Então, essas pessoas da aristocracia seriam aquelas pessoas diferenciadas que estariam lá com ele. Quem não tivesse essas regras era gente, assim, sem valor. E isso ficou por muito tempo, sim, chamando de etiqueta, mas o que nós não sabemos é que tiveram teólogos, isso a gente estudando antropologia, que tiveram teólogos montando como se fossem manuais e dando instruções de boa conduta. Porque isso é questão de educação, né? Boa conduta é questão de educação. Então a etiqueta começou sim, começou com algo muito ruim, mas que hoje mudou completamente. E tem coisas que mudaram para pior, mas isso, graças a Deus, mudou para melhor. Por quê? Hoje, um profissional da etiqueta, hoje a etiqueta ela serve para quê? Para aproximar as pessoas. Então, a etiqueta é para todos. E a etiqueta, né, a Raquel até comentou de regras, e a gente ouve muito de regras de etiqueta. Eu, como cristã, penso muito na nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. O que sair disso, para mim, não é regra. O que nós temos na etiqueta são indicações. Precisa avaliar a pessoa com quem nós estamos, porque a etiqueta serve para você não constrangir o outro, para o outro se sentir bem ao seu lado, entendeu? Então, é completamente diferente daquilo que foi antes. E não sou só eu que estou falando, mas a etiqueta, no geral, se você for realmente pegar os livros, você vai ver que é isso. Tem pessoas que querem sair disso, sim. Porque assim como em todas as áreas, você pode desvirtuar tudo e sair para um outro lado e querer se aparecer com a etiqueta e tudo mais. Mas a etiqueta significa uma pequena ética. Então, você vai ter o poder de entender como foi na história e de avaliar se aquilo é bom ou se não é. Inclusive, teve uma rainha. Essa rainha, ela estava lá e ela convidou um viajante, acredito que era um diplomata, para jantar. Ela convidou esse diplomata para jantar e ele viu como se fosse isso. Não fala exatamente o que era, mas um recipiente com líquido. Ele pegou, virou e tomou. Isso, na verdade, era lavanda. A lavanda, para que a lavanda funciona? É uma água com umas gotinhas de limão, então a pessoa está comendo alguma coisa, alcachofra, algo que precisasse usar as mãos. Essa lavanda seria, e ainda é utilizada, tem pessoas que usam, para que a pessoa tire a gordura da ponta dos dedos, mas ele não sabia. E aí, o que essa rainha poderia ter feito, né? Poderia ter feito cara feia. O que ela fez? Ela pegou e tomou. Ela tomou o quê? A lavanda, para não constranger. Ela sabia que aquilo era uma lavanda? Óbvio. Ela estava acostumada, mas ela percebeu que ele não. E ela não quis que ele se sentisse mal com isso. E que necessidade teria dela ficar mostrando, entendeu? Então, assim, para perceber que há tantos anos atrás, uma rainha fez isso. E nós temos exemplos muito melhores de humildade na Bíblia. Nós temos Cristo que lavou os pés dos discípulos. E assim nós precisamos ser em nossa casa para receber as pessoas. E isso, por incrível que pareça, é etiqueta, porque você está olhando para o outro, você está olhando além de si. Quando você está recebendo, quando você está tendo essa hospitalidade, você se interessa para o outro, é uma doação, porque você está abrindo as portas da sua casa para que a outra pessoa esteja, para que a outra pessoa usufrua daquilo que você tem. E Romanos 12:10 fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, tá aí uma palavra que é muito superior à etiqueta. E a etiqueta é o quê? A etiqueta é simplesmente uma ferramenta. E por que eu tô falando de etiqueta, sendo que a gente está falando de hospitalidade sobre mesa posta? Porque eu gosto de apresentar a mesa posta com a etiqueta, no sentido de colocar para que a pessoa se sinta bem, para que esses itens aqui, porque isso daqui é pra gente usar. Então, para que esses itens sirvam as pessoas que estão, para a gente aproveitar os nossos recursos, aquilo que Deus deu, para que as outras pessoas usufruam. Então, não é sobre a louça que você tem, não é sobre os pratos que você tem, mas é sobre você usar aquilo que você tem da melhor forma possível. Você vai investir o seu dinheiro, eu preciso, é importante, invista.
Mas não é isso que vai tirar você de receber e mesmo de colocar a sua mesa com a sua família. Estar junto com a família é muito maior do que isso daqui. Lucas 14:10 diz assim: pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Então é um exemplo de como nós, cristãs, podemos usar de etiqueta, sempre nos lembrando disso, de honrar o outro. E agora nós vamos então para a segunda parte, que é a parte da mesa posta. Dei uma abreviada aí nessa primeira parte. Quem tem o costume de colocar a mesa em casa diariamente? E quem não tem? Não estou falando nem da posição, que sabe posição correta, que não sabe, não, é de simplesmente de sentar à mesa com a família e comer. Jesus, ele, em diversos momentos, ele se sentou à mesa e ele contou parábolas para ensinar das bodas e tudo mais, e nessas parábolas tem a mesa. E a mesa que Deus ordenou a Moisés para o tabernáculo, essa mesa, o formato dela era parecida com a mesa de jantar que nós conhecemos hoje. Se nós formos ver pelas medidas, é muito similar. Então a mesa é algo muito antigo. A mesa pela mesa é um objeto. A gente tem a mesa para colocar as coisas em cima. E por que será que a mesa está tendo assim essa importância tão grande nessa palestra? Por que será que eu estou falando tanto de mesa? Porque a mesa é uma das únicas oportunidades que a gente tem de se sentar com a pessoa assim de frente a frente, tão pertinho. E nós sabemos que com a proximidade que nós criamos com a pessoa, nós realmente estamos nos aproximando. Você consegue olhar nos olhos, e quantas vezes a gente faz isso? Então pensa dentro de uma casa, de que eu estou na correria e cada um com seu horário. Se não tem um momento para reunir, já era, você não vai conseguir conversar com a pessoa. Eu fazia um curso de corte e costura, assim, final da adolescência, início da vida adulta, fazia corte e costura na minha casa. Então vinha uma professora, né, particular, e ela gostava muito de conversar a respeito de coisas de casa. Eu vi que havia uma professora que ensinava só coisas sobre roupa de mesa, e aí eu fui pesquisando e vi que existia mesa posta, eu nem sabia disso. Porque não era costume da minha família, e assim, o que me interessou foi porque eu tinha o desejo de reunir minha família no momento de alimentação, porque a gente comia na sala, um comia na sala, éramos em 3, minha mãe, meu pai e eu. Então, às vezes meus pais comiam assistindo TV, eu comia na cozinha sozinha, e eu pensava, poxa, a gente poderia estar comendo junto, a gente poderia orar antes das refeições, coisa que não acontecia. E aí eu comecei assim, do jeito que eu sabia que eu estava, né? Eu comecei a colocar a mesa lá, à noite, pelo menos todos os dias. E assim, foi interessante porque quando você coloca uma mesa bonita, atrai. Você está demonstrando cuidado com aquela situação e a pessoa vai acabar chegando para sentar. E assim, foi uma bênção na minha vida, porque até o momento de eu casar eu pude fazer isso com os meus pais. E foi muito bom, porque por mais que eu fosse filha única, trabalhava fora mais meio período, tinha tempo com eles, mas esse tempo, à mesa, ou seja, que nós estávamos sem telas, conversando, foram muito especiais. Muito especiais. E isso eu levei pro casamento. Então, isso tudo para falar que realmente a mesa cria proximidade. E não adianta, se você não colocar no seu dia a dia, dificilmente você vai colocar quando chegar alguém e você estiver toda atarefada. Primeiro, porque talvez vai ser até um teatro. Vai ser algo que você não vive. E outra, que as pessoas do nosso lar são importantes. Porque se as coisas, né, bonitas são sempre usadas quando momentos especiais, quando nós estamos com a nossa família, é especial. Então, eu sou super a favor de abrir o armário, pegar aquele presente de casamento que está lá e usar. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito dos pilares da mesa. Então, para colocar a mesa, nós precisamos de, primeiramente, higiene e organização. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar eu vou colocar um papel, uma folha de sulfite dentro do prato porque é bonito com... Não, tem os pilares, se a gente quebra isso, acaba com tudo. A higiene é mais importante. A funcionalidade. Então, eu tenho uma mesa linda e maravilhosa, e aí eu tô aqui, ó, com 2 taças. Mas eu só vou servir suco, mas eu quis colocar 2 taças. Isso tem sentido? Não tem sentido. Então, eu não tenho o que colocar, a mesa precisa ser funcional. Então, tudo aquilo que eu vou colocar é porque vai ser usado. Né? Ninguém coloca, por exemplo, 2 guardanapos para enfeitar. Não precisa disso. O que precisa é colocar aquilo que vai ser usado. Carla, mas e o vaso de flores? O vaso de flores, obviamente, aí sim é um ornamento. É para embelezar. Tem problema de usar?
Não, fica inclusive bonito, né? A gente tem todo um bem-estar, vendo flores, eu gosto demais. O respeito, que é sempre ter o respeito, a consideração pela pessoa. Se eu sei que a pessoa não gosta, se sente desconfortável com guardanapo de tecido, tem gente que vai na minha casa que eu já sei que não gosta, que fica meio assim, pra que eu vou colocar? Colocam de papel. E esse tipo de mesa posta que vocês vão aprender hoje é universal, tirando, claro, da culinária oriental, que tem outras especificações, com hashi e tudo mais. Mas em qualquer país que você for, para Inglaterra, para França, enfim, essa mesa, a pessoa vai entender o que está acontecendo ali. Então é interessante até de conhecer. Às vezes vai no restaurante, que talher que eu vou usar e tudo mais. Então isso é meio que uma comunicação universal. Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da configuração de mesa. Então, prioridades. Nós temos 3 prioridades para colocar uma mesa. A primeira prioridade são as pessoas. Então você vai pensar nas pessoas antes de colocar uma mesa. Segunda prioridade, o menu. Antes de eu colocar, por exemplo, este prato aqui de entrada, eu preciso ter algo para colocar nele. Então, eu vou pensar na comida, nos alimentos que eu vou servir, para depois eu pensar nos itens. Então, é sempre nessa ordem: pessoas, menu e então itens de mesa. Sempre nessa ordem. Se você colocar de outra forma, não vai fazer sentido, como eu disse. Você montar uma mesa, mas não está nem aí para a pessoa que vai estar lá sentada. E a gente começa a mesa. Agora eu vou vir para cá. Vestindo. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a roupa de mesa. Então, nós podemos deixar o tampo nu, ou seja, sem nada. Isso é de gosto. A gente está falando aqui de algo informal, porque algo formal é algo que tem algum padrão legal. Algum jantar de estado, aí é outra coisa, porque é a formalidade, assim, estritamente, que você não pode usar cor e tudo mais. Aqui a gente tá falando do informal, por mais que pareça que tem uma formalidade, é diferente. Pode sim usar o tampo nu, que seria não ter nada. Eu particularmente não gosto tanto, apesar de algumas mesas de casamento, a gente vê aquela mesa de madeira bonita, fica bonita, que eu tenho agonia de ver tudo assim direto. Mas pode, tá? Isso é meu. Tem a toalha de mesa, que é algo que foi criado bem antigamente, e que, assim, deixa a mesa mais uniforme, você tem o espaço, só que nós, assim, pode ser que não seja tão prático ficar lavando toalha de mesa. E eu trouxe aqui um lugar americano para vocês verem. Então, simples, baratinho e muito bom. Esse daqui, por exemplo, não dá para limpar. Eu tenho alguns que dá pra gente passar um paninho com álcool e limpar, então é muito prático. Mas esse daqui, por exemplo, é algo também que é prático e que pode usar. A gente falou do pilar da funcionalidade, que é o segundo pilar da mesa posta. Se nós já temos uma roupa de mesa, por que eu vou colocar outra roupa de mesa por cima? Se eu tenho uma toalha de mesa, eu não vou colocar um jogo americano por cima. Né? A gente vai começar aí fazendo outras coisas. Agora, falando dos pratos, eu vou começar por este item polêmico, aqui de baixo, que virou moda. Como que é o nome disso? Suplá. Suplá significa o prato de baixo. O suplá, ele é um prato. Um prato é mole? Prato é mole? Não, um prato é rígido. Então, um suplá precisa ser rígido. Mas, Carla, e as placas de MDF? A placa de MDF é um prato? Não. Por quê? Ela tem o fundo de um prato? Então, não é um suplá. Pode usar? Pode. Cada um usa o que quer. Mas não é um suplá. Então, o suplá é isso. Hoje em dia, na nossa casa, a gente tem prato, né? Prato de porcelana, de louça, o que seja, vai danificar a mesa? Assim, a gente coloca uma toalha de mesa, vai danificar? Então, hoje, assim, a função do suplá pode proteger a toalha de respingo, você vai comer o molho? Pode. Mas, assim, a função hoje é mais decorativa. Tem pessoas, por exemplo, com um nome super conhecido e tal, que gosta de suplá. Então, a gente poderia ter aqui uma mesa com ou sem suplá. Vai fazer alguma diferença? Esteticamente. Ou, às vezes, para marcar algum lugar, por exemplo, em algum buffet, algum casamento, que às vezes eles marcam um lugar com esse e os pratos estão lá para a pessoa pegar. Pode fazer essa diferença. Mas é basicamente mais estética mesmo. E aí, nós temos, então... Que prato que é esse? Acho que dá pra ver. Prato raso. Parece meio o fundo tá ali, inclusive. Esse prato raso aqui é o
básico. Então, o que a gente normalmente vai precisar é de um prato raso. Não tenho suplá, não quero suplá, mas quero receber com uma mesa legal, certinha. Usa um prato raso, está de ótimo tamanho. No meu dia a dia, às vezes eu coloco um suplá, mas se não, eu coloco um prato raso e é isso e tá tudo ótimo. É o normal. Bom, eu falei bastante a respeito do básico, né, do simples e tudo mais. Então, eu vou continuar para eu colocar uma situação aqui para a gente pensar junto. Esse prato aqui é o prato de sobremesa, mas ele está aqui em cima do prato raso. Esse prato de sobremesa, ele pode fazer a função de um prato de entrada. Existe um prato chamado prato de salada. Esse prato de salada tem a medida um pouquinho diferente desse, e assim, aqui no Brasil a gente não costuma usar muito, mas existe. Eu gosto de usar, e tá certo, não tá errado, usar o pratinho de sobremesa, que é o que tem, que a gente veio pra comprar, porque pra que ficar procurando tanto assim coisas, e aliás, né, eu gosto de usar mais para sobremesa e vou explicar por quê. Bom, aqui nós temos os talheres, né? Então a gente colocou por baixo o suplá. Aqui do prato principal a gente colocou o prato raso. Aqui tem um pratinho de sobremesa que pode servir para alguma entradinha, ou seja, para entrada você pode colocar uma brusqueta, aqueles queijos e tal, coisa que você precisa desse daqui para apoiar. Agora nós vamos para os talheres, que nós temos faca, garfo. De novo, faca e garfo. E aí vem a questão dos lados, né? E tem pessoas que perguntam de que lado fica o garfo, de que lado fica a faca. E a gente vê às vezes que tá diferente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender sobre mesa posta, eu perguntava muito por que tinha assim, algumas vezes, outras vezes eu via assim, e esses outros de fora. O básico, o prato raso acompanha o talher grande. Então é isso. Tem o prato raso, tem o garfo e tem a faca. Então aqui a gente tem o prato raso que acompanha os talheres grandes, certo? E aí a pergunta do lado, a faca é sempre do lado direito? Eu gosto de começar com o porquê, né? Para não parecer uma regra vazia, uma coisa que não tem nada a ver. Muito antigamente mesmo, a faca foi criada. A faca foi criada antes. E qual é a mão dominante da maioria das pessoas? A mão direita. Então era a mão direita. E aí as pessoas usavam a mão dominante para cortar, que é a mão que a gente tem mais domínio, né? Toda a questão de segurança. Então, mão direita era utilizada. E o garfo foi criado muito depois. Inclusive, na história do garfo é bem interessante, porque o garfo não podia ser usado, né, pela igreja romana e tudo mais, porque achava-se que ele era parecido com um tridente. Então, assim, isso é da história que demorou muito tempo. Então, o garfo usado na mesa, assim como a gente usa, é muito recente. É muito recente. Não é algo tão antigo assim. Então, a faca fica do lado direito, porque é a mão dominante e a mão que se usava a faca, simples assim. Então, sim, a faca sempre fica do lado direito. Embora, hoje em dia, por exemplo, a pessoa vá comer, nem sempre ela corta com a mão dominante dela. Tem muita gente que corta com a mão esquerda porque sente mais facilidade de comer com a mão direita o garfo, ok. Mas na hora de colocar, né, pela comunicação universal, a gente coloca do lado direito a faca. E qual foi o lado que sobrou pro garfo? Esquerdo. Não tem muito mistério pro garfo, tá do lado esquerdo. Então é pensar nisso, sempre lado dominante da maioria, direito, tá a faca, garfo do lado esquerdo. A faca, corte sempre pra dentro, porque ninguém tá querendo brigar, e aí sempre pra dentro como símbolo de que você não tá ameaçando ninguém, então sempre lembra disso. Que aí você não vai colocar mais pra fora. Muito obrigada, Patrícia. E por que será que a gente não coloca os dois do mesmo lado? Questão de praticidade, então virou realmente algo assim. Prático, você já tá com uma mão aqui, com a outra aqui, tá tudo certo, vou comer. E também com a simetria, né, pra não ficar muito pesado de um lado. Aí a gente distribui, divide. Vocês podem ver assim que fica bem distribuído, né? Não parece que tá pendendo, que nem, por exemplo, você tem vários quadros ali na parede e ali nada, né? Parece que a casa fica até mais pesada de um lado. Assim também é com a mesa. E então sempre o prato vai acompanhar o talher. No caso, prato de sobremesa acompanham os talheres de sobremesa. E existe uma hierarquia, como tudo na vida, dos pratos também. Então sempre do maior para o menor.
E sempre a gente precisa deixar acessível aquilo que a pessoa vai usar primeiro. Então, garfos de sobremesa estão para fora, para alguma entrada que você vai servir que precise. Ah, vai ter uma brusqueta que ninguém vai comer de garfo e faca. Eu vou colocar garfo e faca? Não. Porque você vai estar colocando algo que a pessoa não vai usar. Você vai estar mentindo. A pessoa chega lá pensando que vai comer uma coisa e a outra. Aí não dá certo. Então não faça isso, tá? A verdade sempre. Já o guardanapo fica do lado esquerdo e também tem uma história para isso. E aí não existia guardanapo a princípio, né? Aí as pessoas usavam outras formas de limpar. Elas poderiam usar toalha, mas elas poderiam usar manga mesmo. Parece que é tudo muito bonito antigamente de história, mas não é. Então, por isso que a gente tem, porque depois o guardanapo, a cadeira antes tinha braços, então o guardanapo ficava ali no braço. E aí, até chegar nos dias de hoje, graças a Deus que o guardanapo não fica em cadeira e tudo mais, e aí ele fica aqui higienicamente na mesa. Então, ele fica sempre do lado esquerdo. E aqui nós temos as taças, que pode ser copo, então na hora de você receber, você que vai definir. Taça de água. Essa daqui é uma taça de vinho tinto. Mas assim, normalmente a gente coloca a taça de água na mesa, eu pelo menos, mas geralmente quando eu vou servir um vinho. Alguém aqui toma água e suco ao mesmo tempo? Não, né? Então, como eu colocaria? Colocaria uma taça de água ou um copo. Alguém pega, por favor, o copo pra mim? Só pra não... Obrigada. Não tenho taça, não gosto de taça. Não tem problema, você coloca o seu copo. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Você vai colocar o seu copo para receber, para tomar e tudo mais. A única coisa é que realmente o vinho, ele requer, até mesmo para limpar o paladar e tudo mais, colocar uma taça de água. Tirando isso, não vejo necessidade nenhuma. Então aqui coloquei a taça de água, é sempre a primeira, se a gente vai colocar. Então a primeira de dentro para fora, a gente costuma colocar assim na transversal. Eu não trouxe porque eu nem tenho a taça de vinho branco. Tenho na minha mãe, nem levei para casa. Espaço não dá muito certo. Mas aqui eu tenho a taça de água. Depois da taça de água, vem a taça de vinho tinto. Ah, eu sou alguém que eu quero servir água, quero servir vinho tinto, quero servir vinho branco. Taça de vinho branco vem aqui depois. Inclusive no boletim tem lá um monte de coisa que dá para usar. Então é para vocês conhecerem, não que tenha necessidade de usar tudo aquilo. Quero servir só vinho branco. Então não coloca a taça de vinho tinto, coloca a taça de vinho branco aqui e tá tudo certo. Normalmente, se a gente não vai servir vinho nem nada disso, basta uma taça de água. Taça de vinho não pode ser colorida, né? Porque a pessoa vai olhar e tudo mais. Taça de água, ok. Ou copo. De ordem, basicamente é isso. Então, vou servir uma entrada, encontrei uma mesa. Vou me sentar. Quais vão ser os primeiros talheres que eu vou usar? Exatamente, de fora para dentro. Então, tudo que está mais ali à mão. Então, chegou, sabe que vai usar os talheres de fora. Guardanapo, uma coisa que eu não falei. Guardanapo também pode ser colocado em cima do prato, não tem problema nenhum. Lá em casa, por exemplo, quando só eu e meu marido, a gente usa com ele do lado, ok. Mas quando vai alguém, para não ficar a mesa muito tumultuada, um pegando o guardanapo do outro, não é legal, eu coloco dentro e assim economiza espaço. Então é uma forma também legal. Então sempre à esquerda ou no meio do prato. Lembrando que no boletim tá para lembrar, porque às vezes é muita coisa, né? A pessoa chegou na minha casa, eu dei para ela alguns aperitivos, então eu coloquei um amendoim, uma água, um suco e aí eu vou para a mesa. Eu, Carla, não costumo servir entrada na mesa. Eu, Carla. Mas se você quiser, por quê? Pode fazer, fica lindo, ótimo e maravilhoso. Mas, se você tem mais filhos que te ajudam, por quê? Pode ficar um levanta e senta, que você vai colocar lá. Aí colocou a entrada. Aí colocou a entrada e você vai ter que tirar a entrada de todo mundo para voltar, para colocar outro prato. Então, às vezes, pode ser muito custoso. Isso é prático na hora de receber as pessoas?
toda semana. Não. Se você quiser fazer, às vezes tem os filhos mais crescidos que conseguem ajudar e tá ótimo. Aí pode combinar de um tirar o prato de entrada, o outro tirar, e aí sejam felizes. Mas eu acho que assim, a gente tem que ir sempre pelo mais simples para poder ter algo assim, para poder ter uma certa constância, exatamente. Então sempre, vamos lembrar que sempre vai ter numa refeição de almoço ou de jantar, aqui a gente tá falando de jantar, sempre vai ter um prato raso, sempre. A menos que vá servir alguma, sei lá, petisco e não vai fazer mesa posta, mas senão sempre vai ter um prato raso. Mas eu quero servir um caldo. E na verdade o caldo é o meu prato principal. Como será que eu faço para servir o caldo? Ou a sopa? Será que vai dar para servir aqui, aqui? Não. Bom, aí eu quero servir um caldo. Só que eu não vou servir outra coisa de prato principal. E aí? Eu coloco o prato fundo direto no suplá ou o prato fundo direto na mesa? Você pode. Na sua casa você pode fazer o que quiser. Não é? Se a gente for pensar por esse princípio, não vai usar, então pra que eu vou colocar, né? Não faz muito sentido. Mas, primeiro vamos falar do suplá. O suplá, ele tem o fundo exato, então ele é sempre exatamente para comportar um prato raso, para começar. Então, se não é mesa de café da manhã, Carla, mas é que eu preciso falar. No café da manhã eu vou colocar lá um pratinho de sobremesa que não, gente, o suplá, ele sempre acompanha o prato raso, sempre. Então, se eu quero usar o suplá, eu tenho que usar o prato raso. Mas eu não quero usar suplá. Não tenho suplá, não gosto. Ok. Tirei o suplá. Tirei o suplá e coloquei assim. Agora eu vou tomar o meu caldo feliz e contente. Não. Também não. Por quê? Ai, obrigada. Sempre na refeição nós vamos ter, sim, jantar, um prato raso. O prato fundo, o que é mais quente e tudo mais, pela história, estou falando pela história. Sempre o que é mais quente precisou de algo embaixo. Então você não tem o suplá, você precisa apoiar. Na hora de retirar fica mais fácil. Na hora de respingar, o prato fundo, ele sempre acompanha pelo prato raso, sempre. E, assim, vamos falar de louça. Basicamente, não vai ser uma louça rápida de baixo, tá? Então, sempre precisa ter esse prato aqui. Geralmente, quando a gente faz caldo, tem alguma outra coisinha, né? Vamos arrumar aqui o talher, porque a gente não toma caldo de garfo e faca, impossível. A colher vai sempre ficar do lado direito, tá? E aí, história da colher. Nós temos a mão dominante direita. No caso, a gente está usando a colher, a gente não está usando a faca, né? A gente usa a faca com garfo. Então, mão dominante direita, colher sempre fica do lado direito. A configuração da mesa vai ficar assim. Mas eu quero servir alguma coisa para comer. Depois, né, do caldo, porque é sempre o que vem antes. Opa! Aqui. Colher do lado de fora. Tomar o caldo. Para depois ter o prato principal. Deu para entender? E existe também sobremesa, né? E aí os talheres de sobremesa podem ser colocados antes. Isso a pessoa vai olhar para a mesa e vai, eba, tem sobremesa, né? Então aqui, ó, o garfo, qual que é o lado do garfo mesmo? Esquerdo. E a colher direito, né? Então se eu vou ter uma sobremesa, aí de novo vale a regra da funcionalidade. Então, se eu vou usar ou não, eu vou colocar garfo, colher e faca para comer pudim? Não, vai comer pudim, você coloca uma colher e pronto. Então, tá aqui. Né? Não estaria aqui. Você já pode deixar aqui, ó. Sempre pensando de onde vem, né? Colher viria daqui, então ela vai vir para cá, apontada para cá, para a esquerda. A sobremesa vai ser algo que precisa de corte, mas não tem
não tem caldo. Estaria no lado esquerdo, vai ficar apontada para o direito, vai ficar aqui em cima. Eu preciso cortar assim, pegar, e eu também tenho caldo. Aí eu posso fazer dos dois jeitos, né? Coloco um aqui e o outro aqui. E pronto, um apontado para cá, outro para lá, não tem muita ordem quanto a eles. Aqui também poderia ter uma faca de sobremesa se precisasse, se não precisar, não coloque. Tenho a necessidade de colocar os talheres de sobremesa aqui? Eu acho legal, mas não é necessário. Posso colocar depois. Por exemplo, com o lugar americano. O lugar americano, muitas vezes, o supply ele não vai comportar. Dificilmente, a não ser algum grande, maior. Tem alguns maiores, mas não é a maioria, né? Não vai usar supply. E a mesma coisa, fica esquisito, não fica? Quando a gente coloca muitas coisas e fica tudo saindo daquilo, assim, fica feio. Então, também vai um pouquinho do bom senso, né? Toalha é mais fácil, porque toalha você consegue medir melhor isso, mas assim, fica muito apertado, não precisa colocar agora. Depois você coloca da sobremesa, tá tudo certo e não tem problema nenhum. Centro de mesa, muito importante. Nós estamos à mesa, nós estamos sentadas, estamos conversando. É interessante que tenha algo atrapalhando o nosso contato visual? Não, pode ficar super bonito, aqueles arranjos grandes e tal, só que ele vai tirar todo o nosso contato, vai sair totalmente do propósito, a gente não vai conseguir conversar direito com a pessoa, então tem um arranjo de mesa, coloca baixinho, fica bonito, mas assim, que não atrapalhe. Se atrapalhar, é melhor deixar fora, entendeu? Por exemplo, vai colocar as travessas lá, né, na mesa e tal, aí precisa colocar a flor junto caindo dentro do prato? Não. Então é um adorno, se der para colocar, coloca, se não der não coloca, não tem problema nenhum. Então vamos só recapitular. Então a gente sempre olha para as pessoas, então antes de pensar em itens, pensam em receber bem, antes os hóspedes do lar, porque a gente não vai criar o hábito de fazer mesa posta só com visita. Então façam na casa de vocês, porque a família é especial e o cristão precisa fazer sempre o melhor. Nós precisamos ser marcados por isso. Então se tem algo, se tem uma ferramenta tão bonita que a gente pode usar, a gente deve fazer. Muito mais tendo conhecimento. Nós precisamos ter disposição para fazer isso e principalmente fazer com amor, fazer com o sentido correto de ser hospitaleiras. Mas não é para ficar apenas nas palavras, então eu trouxe tarefas para a gente. A gente precisa de higiene, organização e respeito. O nosso fim principal da vida é glorificar a Deus. Então, que a gente possa fazer isso para a glória de Deus antes de qualquer outra coisa e para amar o nosso próximo. Primeira tarefinha que vocês têm, então, colocar em prática. Pelo menos uma vez nessa semana, eu tô sendo muito boazinha, porque eu falaria todos os dias. Quando eu comecei o curso, que a gente nem pensava em trabalhar com isso, mas lá nos primeiros cursos era mesa posta todo dia. A gente fazia todo dia. Mas tá, de vocês pegarem, tá no boletim, vai ter um monte de item, inclusive que eu não falei porque é muita coisa e hoje a proposta era mesa posta básica, porque é muita coisa mesmo. De vocês colocarem lá o prato de vocês, nem que for colocar o prato raso, o guardanapo, pode ser o copo, pode ser a taça, o garfo e a faca. Mas de colocar a mesa pelo menos uma vez na semana ou para quem conseguir todos os dias e chamar a família para comer junto, para quem ainda não tem esse costume. Não simplesmente pela posição, mas pelo hábito. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de receber. E segunda tarefa, pensar em uma pessoa da congregação, alguém que vocês gostariam, assim, com intencionalidade de convidar para a casa de vocês, para abrir as portas, para ser hospitaleiro. Precisa ser com mesa posta, se não tiver lugar para todo mundo, não. Mas de realmente pegar, assim, o princípio fundamental e convidar, se propor, porque nunca vai ter tempo ideal. E se não for, com amor não terá valor. Então, sempre lembrando dos princípios, lembrando da palavra de Deus.